E eu confesso pra vocês que quando começamos esse assunto aí de comprar carro, eu não pensei em dirigir. A primeira vez que eu falei sobre esse medo de dirigir aqui no canal foi nesse vídeo, vou deixar o card aqui em cima, que eu falei os 30 fatos sobre mim. E na época, muitas pessoas me mandaram mensagem falando que também tinham esse medo, outras falando que eu tinha que conseguir superar, dando algumas dicas, falando o quanto era importante, né, a gente conseguir dirigir e tudo mais. Desci, mas no fundo mesmo eu pensei, qualquer dia eu penso nisso, ou talvez dirigir não é pra mim. É algo que parecia que estava muito distante da minha realidade. E vocês vão entender o porquê. Bom, quando eu tinha 19 anos, a mãe pagou para eu poder tirar minha habilitação e eu fui super confiante, eu não tinha medo. Tenho muitos incentivos dentro de casa, então as mulheres da minha família dirigem, a minha mãe dirige super bem, a minha avó dirige até hoje, assim. Hoje ela não faz tanto trajetos longos, né, por conta da visão, tudo mais, só que ela dirige. Minhas amigas dirigem, minhas primas dirigem, então assim, exemplos não me faltaram. Nessa mesma época que eu fui tirar a habilitação, a minha amiga Jéssica tirou também. E daí assim que ela pegou o carro da mãe dela, saiu dirigindo sem medo nenhum. E a gente acompanhava ela e tranquilo. E eu pensava, eu também vou dirigir. Porém, a prática pra mim foi muito diferente da minha teoria, da minha imaginação. Na autoescola, fui super bem. Na prova escrita, eu praticamente gabaritei, só errei uma ou duas questões sobre mecânica. Nas aulas práticas, o instrutor era super atencioso, me explicou tudo direitinho. Eu fazia tudo certinho, do jeito que ele pedia. E assim, tinha muita confiança, porque ele estava sempre do meu lado, né? Então eu via lá até que eles têm aqueles pedais, né? Eu pensava, bom, se eu fizer alguma coisa errada, ele freia ali, ele controla o carro. E beleza, eu não tinha medo, gente. Eu tinha certeza que eu ia pegar a habilitação e ia sair dirigindo, porque no dia do exame eu fui, não fiquei tão nervosa. Passei de primeira na parte do circuito lá, né? Tipo, na parte que dirige lá nas ruas. Passei, não perdi nenhum ponto, fiz tudo certinho. Na baliza também, perfeito. Consegui tirar a habilitação. E além de tudo, eu tirei carro e moto. Porque na época tava uma promoção lá de valores, era uma diferença bem pouca. Aí eu falei, já vou fazer de moto também. Então eu tinha essa confiança em mim, sabe? Que eu podia dirigir, podia comprar até uma bis, sei lá, e dirigir por aí. É claro que a autoescola é uma prática que não é realidade, né? Ali as aulas que eu tinha era dentro de um bairro super tranquilo. Eles não vão jogar a gente lá no meio do trânsito, né? E eu não cheguei a fazer nenhuma aula específica para isso. Eu sei que hoje tem autoescola que oferece, né? Mas enfim, a teoria foi tudo bonito, maravilhoso. Peguei minha habilitação na mão e aí eu falei, agora eu vou dirigir. Eu tinha incentivo de algumas pessoas, tinha carro na garagem. Mas na hora mesmo do vamos ver ali, vai lá, Débora, dirigir, eu comecei a sentir um pouco de medo. Eu acho que sozinha, eu peguei o carro da minha mãe uma vez, eu fui da minha casa até a casa da minha amiga Camila, que era assim, subia a rua da minha casa, atravessava a avenida, andava mais uns 2 quarteirões e estava na casa dela. Eu acho que foi a única vez que eu dirigi sozinha mesmo. Eu não sei, parece que algo tava me prendendo, sabe? E agora eu entendo que era eu mesma. Era simplesmente o meu medo que estava ali dentro de mim. E aí eu comecei a pensar, nossa, é muita responsabilidade você dirigir um carro, porque você pode bater em outra pessoa, você pode atropelar alguém, alguém pode morrer. E eu comecei a alimentar isso dentro de mim. E a partir daí eu não quis mais dirigir. Gente, não quis. A meu padrasto sempre falava, Débora, o carro tá aqui, a chave tá aqui, pega, vamos treinar, vamos dirigir, você quer que eu vou com você? Eu falava, ai não, gente, deixa quieto, isso aí não é pra mim. Foi um medo que me aprisionou, eu não quis trabalhar isso, né, quis deixar como tava. Eu tive exemplos de pessoas que tinham medo e depois conseguiram dirigir. Tanto a Ana Cláudia, ela passou por tudo isso, né, de ter o medo, comprou o carro, começou a ir trabalhar de carro, e me incentivava, conversava comigo, várias pessoas. Mas eu pensava, não é meu momento, eu não tenho isso como prioridade. E assim, acho que a palavra certa, eu me acomodei, né? Me acomodei. Andava lá no meu ônibus mesmo, quando tinha que passear, sair com minhas amigas, a gente saía de táxi, não tinha Uber na época, né? Então a gente dividia lá, pagava entre a gente. Quando tinha minha amiga lá que dirigia, a gente ia com o carro dela e tudo mais. Então eu me acomodei e falei, eu tenho minha habilitação aqui mesmo só pra andar na carteira, pra não andar com o RG, né, que é maior. Foi algo que ficou adormecido mesmo dentro de mim. Passou. Quando eu comecei a namorar o Renan, nós compramos um carro, meu padrasto, né, que incentivou, falou, Débora, compra um carro, aí você começa a dirigir. Enfim, ele até arrumou esse carro pra gente, nós compramos o carro juntos.
E aí, todo mundo falou, agora a Débora vai começar a dirigir, né? Que agora ela tem um carro. E, gente, eu não quis dirigir. Eu não quis dirigir. E hoje eu entendo que tudo eu mesmo criava uma desculpa dentro de mim para não dirigir. Sabe aquela famosa frase, quem quer dá um jeito, quem não quer arruma uma desculpa? Eu sempre criava uma desculpa. Então sempre o Renan dirigia e aí pra mim ficou cômodo e muitas vezes ele falava, vamos lá, vamos treinar. No começo até de domingo, fim de semana assim, a gente pegava o carro, ele me levava lá num bairro e começávamos a treinar, mas eu falava, ah, Renan, isso daí não é pra mim não, deixa quieto. E várias vezes, viu, gente? Não foi uma vez só, não. Ele insistia, insistia, insistia. E eu, ai, tipo, sabe? Não adianta, gente. É uma coisa que eu tenho pra deixar nesse vídeo. Quando você não quer aquilo realmente, você não vai conseguir. E eu não queria realmente dentro de mim. Eu pensava, ah, tá bom como tá, e enfim, sabe? Não era aquilo que, tipo, foi uma necessidade, eu preciso dirigir agora. Não. Sempre que ele falava pra mim, Débora, vamos dirigir, vamos lá, faz esse trajeto agora você. Ele sempre tentava me incentivar, eu falava não. Ou se eu me ousasse a falar sim, eu já começava a passar mal. Eu juro pra vocês, meu coração disparava. Eu ficava nervosa, assim, aquela bochecha ficava toda vermelha, eu começava a suar. Teve um dia que a gente fez um trajeto um pouquinho maior do que eu tava acostumada, ali só dentro do bairro mesmo. E era verão, eu tava de shorts. Na hora que eu desci do carro, gente, parecia que eu tinha feito xixi na calça. Meu short estava ensopado, minhas costas, assim, o banco do carro todo molhado, de tão nervosa que eu ficava. A minha mão, eu travava, assim, no volante de uma maneira que meu dedo ficava duro, tipo, na hora que eu descia. Era uma coisa, assim, desesperadora. Então, toda vez que ele falava pra mim, vamos treinar, vamos dirigir, já me dava essa ansiedade, essa crise. E eu falava, não, deixa quieto, deixa quieto. E se ele insistia muito, nossa, era horrível pra mim. Tipo, era uma tortura mesmo. Depois ele foi percebendo, né, como eu ficava, e aí ele não insistia mais. Ele só falava, Débora, se você quiser, o carro tá aqui, eu sou à disposição. Ele sempre foi muito paciente comigo. Então, ele deixou, tipo, eu saber que ele estaria ali se eu precisasse de ajuda, mas ele não me pressionava nada, né? Então, beleza, foi passando. Depois, numa época, ele estava trabalhando com o carro automático. E aí eu falei, bom, esse aí eu posso tentar dirigir, porque, gente, eu não consigo trabalhar sob pressão. Dirigir pra mim era isso, né? Porque eu tinha que prestar atenção em tudo, né? Você tem que prestar atenção em tudo, né, quando você tá dirigindo. E a marcha pra mim lá, o famoso câmbio, era o pior de tudo. Porque daí eu tinha que pensar na embreagem, no freio, no acelerador, e tem que olhar pra frente, olhar pro lado, olhar pra trás. Ai, meu Deus, me dava pânico. E aí eu ficava lá, tipo, na segundinha, né? Aí ele falava, pode passar pra terceira, beleza. Aí eu falava, vou ficar aqui na terceira. Aí quando tava chegando, tipo, eu tava me acostumando, aí vai diminuir, tem que passar pra segunda, não sei o que, blá, blá, blá. Eu ficava, mas gente, essa marcha aqui era o pior pra mim. Não sei se vocês conseguem, alguém se identifica com isso, com essa coisa que eu tinha. Mas eu falava, não, às vezes com o automático vai ser um pouco mais fácil. E realmente foi. Né? Então, na época que ele estava trabalhando com esse carro automático, eu saí para treinar mais vezes, fiquei bem menos nervosa, porque não tinha essa preocupação aí da embreagem, de ficar trocando as marchas, saber o momento certo, né, de trocar cada uma. É lógico que isso a gente só aprende com a prática e tudo mais, mas para mim era mais fácil. E também a questão do carro morrer, né, que o automático não morre, na subida tem que ficar controlando lá a embreagem, freio. Não, o automático é vida, né? Você só acelera e freia. É maravilhoso. Então, com esse carro, eu comecei a treinar um pouquinho mais. A gente fazia até trajetos um pouco maiores. Mas ele falava, né? Ó, Débora, não é todo carro que é assim. E se você quiser, o nosso carro tá lá, a gente pode treinar também. Sempre deixou isso em aberto. Mas o nosso carro, nunca mais eu peguei. Nunca mais mesmo, gente. Várias vezes ele saía para trabalhar de moto, o carro estava na garagem com a chave lá, né, em casa, e eu ia trabalhar de ônibus. Saía da faculdade, tarde da noite e tal, às vezes ele não podia me buscar, eu ia de ônibus, sendo que o carro estava na garagem. Ai, gente, só de pensar isso hoje eu fico, não acredito. Tem uma amiga também, a Camila Margutti, que recentemente, né, ela comprou um carro, começou a dirigir, ela também tinha um pouco desse medo, a gente compartilhou muito, ela falava, amiga, se liberta disso, olha hoje, eu posso ir pra onde eu quero, eu sou independente, eu não preciso ficar dependendo de ônibus. Mas, gente, não adianta, eu deixava o carrinho lá parado, aí eu lembro quando eu chegava da faculdade de ônibus, assim, eu passava na garagem do condomínio, né, olhava pra ele e pensava, ai meu Deus, quem sabe um dia. Quando eu tive a ideia de gravar esse vídeo, eu já comecei a pensar
várias situações que eu poderia ter usado meu carro e eu não usei por medo e fiquei sofrendo andando de ônibus, eu tinha que pegar táxi e tudo. Por exemplo, eu trabalhava, não era tão longe da faculdade, porém o ônibus era super fora de mão, tinha que caminhar bastante pra pegar o ônibus. E, ai, gente, ônibus a gente sabe como é, né? Horário de pico, tem que pegar lotado. Aí, quando eu saía do trabalho, eu ficava doida atrás de uma carona. Stephanie, a Caroline, quantas vezes me deram carona pra faculdade? E às vezes que elas não podiam ir, aí eu ficava, ai, vou ter que ir lá pegar o ônibus. Eu tinha que ir lá caminhar, carregando mochila, material, notebook, super perigoso também. E eu pensando, né, o carro lá na garagem, sendo que eu poderia estar com um carro. A Stephanie também no começo, eu lembro que ela tinha medo, só que ela falou, vou, e eu ia junto com ela foi pegando a prática ali junto comigo, sabe, de fazer esse caminho também, faculdade, trabalho e faculdade, depois ia pra casa dela, até que era em outra cidade. Nessa época eu trabalhava como auditora, né? Então no final do ano tinham vários inventários físicos que nós precisávamos fazer. E alguns desses trabalhos exigiam que fosse apenas um funcionário, né, com seu próprio carro, para realizar o trabalho todo sozinho. E aí eu perdi a oportunidade porque eu tinha o carro, mas eu não dirigia. E não era toda empresa que ia pagar, bancar um táxi para eu poder ir até lá. Então, assim, hoje eu fico pensando tanto de coisa que eu perdi por conta desse medo. Mas não adianta ficar me remoendo, né? O que passou, passou, a gente tem que pensar daqui pra frente. Mas foi até legal fazer uma reflexão, porque até o momento que eu decidi que eu ia, assim, enfrentar isso e dirigir, eu não via dessa maneira. Ah, é uma oportunidade que eu perdi. Eu pensava, fazer o quê, né? Não deu, não deu. E aí agora que eu criei essa coragem, que eu falei, não, eu vou enfrentar isso, eu vou dirigir, eu vou conseguir, né, enfrentar esse meu medo. Eu comecei a ver as coisas desse jeito, né, como oportunidades perdidas. Então, achei legal compartilhar com vocês isso, porque às vezes muitas pessoas estão passando e pode ser uma luz, né, uma maneira de ajudar alguém. Aí, quando começamos a pesquisar carros para comprar, aí o Renan falou, eu vou olhar carros automáticos, porque assim, quem sabe você pode dirigir. Aí eu falei, tá bom, tipo, pensei, beleza, pega um automático, mas eu não vou dirigir, ainda mais em Londres, né? Porque aqui, acho que todo mundo sabe, né? Mas pra quem não sabe, motorista é diferente, né? Então é no lado direito e as ruas também são todas ao contrário do Brasil. Aqui a gente dirige do lado esquerdo. Então eu pensei, imagina, não dirigia nem no Brasil, vou dirigir aqui, né? A gente pesquisou e acabamos optando por esse carro automático. Aqui, gente, carro automático é super comum, tá? Tanto que esse carro é um pouco mais antigo, acho que ele é 2001, 2002, e é automático, tipo, é normal, não é algo tipo, nossa, carro automático, beleza. Uma coisa, eu vou confessar pra vocês, que me fez perder um pouco o medo é que o trânsito aqui é um pouco mais tranquilo. Lá em Campinas era um caos, o pessoal não dá seta, é uma buzinação, gente, o povo fica buzinando e pressionando, tipo, xinga, sai da frente. Eu, pelo menos, via isso, né? E tem também a questão das motos, que fica transitando pelos corredores e fica aquele cruzamento de moto. Eu achava uma loucura. Aqui, pelo menos, o nosso caminho, nosso trajeto do dia a dia, sul de Londres, interior, é bem mais tranquilo. O pessoal respeita. Tipo, eles vão falar, nossa, a Débora tá puxando o saco do pessoal de lá, né, de Londres. Não é isso, tá, gente? Eu tô vendo o que eu vejo aqui. Eu sempre fui percebendo isso quando eu comecei a pensar um pouquinho, talvez, será que eu posso dirigir? Eu comecei a analisar isso. E aí eu vi que o pessoal aqui é muito difícil buzinar. Repetindo mais uma vez, não estou generalizando Londres, até porque eu nunca fui lá no centro de carro, sempre que eu fui lá foi de ônibus ou de trem, tá bom? Tô falando aqui, sul de Londres, interior. É muito difícil você ouvir buzina. As pessoas elas não seta corretamente, eles não ficam um acelerando o outro. Aí começou essa quarentena, né? A gente tava sem fazer nada aqui em casa. E umas 2 semanas atrás o Renan falou, e aí, vamos começar a treinar, vamos dirigir, o que você acha? Aí eu falei, tá bom, vamos. Eu confesso que não foi minha pretensão, sabe? Tipo, vou dirigir por aí. Falei, o Renan propôs, eu falei, tá bom, vamos treinar, vamos ver o que vai dar, né? Estamos na época de quarentena, vamos distrair a cabeça e aproveitar que as ruas estão vazias. Acho bem legal, são as mãos, né, que tem nas ruas. Então, tem uma rua aqui que tem 3 mãos. Se você tem 2 para você ir reto, né? E a terceira é para quem vai entrar ali à direita. As pessoas respeitam isso. Então, lá de trás, quem vai entrar na direita já fica nessa mão aqui. Eles não ficam fazendo aquele zigue-zague, sabe? De ver qual mão tá indo mais rápido.
Eles respeitam isso, já achei bem bacana, porque quando eu preciso virar, eu já sei que eu venho ali atrás, tranquilo, e, enfim, tá dando tudo certo. O semáforo também tem algo diferente. Quando ele tá vermelho, ele acende a luz amarela antes de acender o verde. Então, você já tem que, né, prestar atenção ali quando ele vai acender para você poder acelerar. E óbvio, né, gente, que com o carro automático tudo se tornou mais fácil pra mim, porque eu não tenho essa preocupação de ficar pensando qual o momento de trocar marcha e tudo mais, e muito menos o que era mais difícil pra mim, que era controlar a embreagem com o freio na subida. Então aqui tô lá na subida, que o carro parou, semáforo, ele não volta pra trás, é só ficar segurando o freio, beleza. Aí acendeu a luzinha amarela lá, o verde, eu vou acelerar e vou embora. Então ficamos aí essas 2 semanas treinando, sempre ele do meu lado, com muita paciência. Gente, eu tava sem noção de espaço nenhuma. Então eu tava quase subindo na guia, ele sempre falava, Débora, mais pro seu lado, mais pra linha. Tava aqui na minha mão, próximo aqui a linha, e quando eu vinha um carro de frente assim, eu achava que o carro ia bater em mim, e eu queria jogar o carro, tipo, pra calçada. Olha isso, gente, que perigo, né? Mas é só com a prática mesmo. E aí eu fui pegando essa prática. E aí teve um dia que ele falou, amanhã você quer ir sozinha? Aí eu falei, não sei. E aí eu falei, talvez, amanhã eu te dou a resposta. E aí nessa noite eu fiquei pensando e falei, eu vou sozinha. Falei, eu vou fazer isso sozinha. Eu vou fazer isso por mim, porque eu acho que é algo que eu preciso vencer, que eu preciso encarar. E vou. Aí no outro dia eu falei, tá bom, Renan, eu vou. Ainda eu falei pra ele, você não quer ir comigo, tal, né? Mas eu precisava perder um pouco essa dependência, sabe? De sempre precisar dele para estar dirigindo, porque não é sempre que ele pode estar, né? E eu tenho que ter essa independência e saber dirigir sozinha. Aí, beleza, fui. E aí eu falei, então você pode me ligar? Vai falando comigo, assim, no telefone, viva voz? Aí ele me ligou e foi falando, ó, tô fazendo esse caminho, tô fazendo isso, aquilo, consegui. Então, eu fiz o trajeto, casa, trabalho, fui, voltei, 2 dias. Aí, no segundo dia, eu já me senti muito mais confiante. E assim, posso falar pra vocês, o sentimento de orgulho, de felicidade, sabe? Não tem preço, gente. Então, se alguém tá assistindo aí, tem esse medo também de dirigir, quebre isso, porque vai ser muito bom pra você. É difícil nos primeiros dias aqui, né? Eu fiquei bem nervosa, dura, assim, travada, nem mexia o ombro, assim, ficava assim, ó, travada, gente, travada. Queria colocar o banco lá na frente pra conseguir enxergar melhor. Aí ele falava, relaxa, respira fundo. Aí eu respirava, assim, ele solta um pouco o braço. Então foi indo aos poucos, não foi também de um dia pro outro, né? Vamos colocar aí 2 semanas, todos os dias praticando. Muita paciência dele pra me orientar, né? Não me xingar mesmo, né? Porque eu tava quase subindo na guia todos os dias. Aí ele falou, Débora, a guia. Isso ficou na minha cabeça. Então agora eu já sempre fico um pouco mais afastada pra cá. Eu não sei porquê, eu achava que... O nosso carro é bem pequeno, né? Parecia que eu tava num caminhão que ninguém ia passar do meu lado, né? Eu achava que outro carro vindo aqui ia bater em mim. Tem uma parte ali que eu passo que ficam uns ônibus estacionados, e aí o carro passa aqui, e aqui nessa mão vem os ônibus. A primeira vez, gente, eu achei que eu ia morrer. Nossa, me deu um desespero, eu fiquei segurando no volante assim, tremendo. E aí ele falou, olha o carro da frente, olha o espaço que tem entre os ônibus. Por que que o nosso, que é menor ainda, você acha que vai bater? Então aí eu fui pegando aos poucos. Aí vem aquele medo, né, de passar no balão, saber a hora de parar, mas é só com a prática mesmo. E aí agora já dirigi 2 dias, né? Pra quem dirige pode falar, nossa, o que é dirigir 2 dias sozinha? Mas pra mim é uma grande superação, eu tô muito feliz mesmo de conseguir. Pretendo continuar aí aos poucos. Esse foi o vídeo de hoje, superando medos. Os medos estão aí para serem vencidos. Então, se você tem algum medo, pense que ele não pode te aprisionar. Ele não pode deixar você de viver sua vida, de fazer as suas coisas. Você que tem que vencer ele. Então, eu tô muito feliz de conseguir vencer aí aos poucos esse medo de dirigir. Pra quem perguntou, porque eu postei uma foto lá no meu Instagram, fiz um textinho sobre isso. Quem não me segue ainda, vai lá. Pra quem perguntou se foi difícil dirigir na mão diferente do Brasil. Eu não senti diferença nenhuma, porque no Brasil praticamente eu não dirigia. Então, pra mim, não teve nada disso aqui, tá? Pra mim. Agora, essa aqui é a mão aqui que eu tô aprendendo, vai ser difícil quando eu chegar no Brasil. E quem sabe no futuro, vamos com calma, né? Uma coisa de cada vez, eu consiga dirigir um carro aí com câmbio, né? O carro manual. Já é uma outra coisa, mas pelo menos um com automático já está funcionando.
Bom, espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo, um pouco diferente o formato dele. Não esqueçam de se inscrever, deixar o like, compartilhar com seus amigos. E até o próximo vídeo. Tchau!